Boa tarde, pessoal. Obrigado pela participação de vocês em mais um call mensal da OCAM. Mais uma vez, a gente vai contar com a participação do Paulo Val, vai falar de economia. Depois, o Pedro Drey e o Fernando Chibante, que são gestores macro, vão falar sobre as posições, o cenário também. E o Duda, posteriormente, vai falar das ações e a parte de renda variável. Como de costume, a gente vai deixar o Q&A aberto e vamos tentar também responder a maior parte das perguntas, mas caso algumas perguntas não sejam respondidas, depois vocês podem mandar para a gente ou pelo site ou por e-mail, tá? Paulo, por favor, pode começar. Boa tarde a todos. Eu queria começar o call falando da parte externa, onde a gente teve uma continuidade da nossa discussão já de muitos meses, que é a questão da inflação muito pressionada ainda. Acho que isso continuou sendo verdadeiro para a maior parte dos países, mas a novidade, talvez, mais claramente, tenha sido um desempenho um pouco mais moderado da atividade também em diversos países. E aí eu acho que tem uma questão da própria elevação da inflação, tirando espaço na renda das pessoas. Acho que isso é derivado, claro, de uma sequência de elevações de preço de alimentos, preço de energia e preço de serviços de forma geral, mas, de certa forma, também é uma consequência esperada do cenário que a gente estava acontecendo, estava vendo. No caso específico da China, a gente ainda tem como vetor adicional a questão da política de Covid-0, que começa a dar alguns sinais de arrefecimento no número de casos de Covid, e junto com isso a gente também tem uma postura do governo ali mais clara no sentido de dar um suporte para a economia. Então, a gente pode estar virando um pouco essa página no caso da China, e, além disso, no caso dos outros países, e com destaque até para os Estados Unidos, a gente tem que lembrar que essa queda da renda disponível real das famílias, ela está acontecendo no momento que a inflação subiu, mas que o mercado de trabalho continua bastante forte. Então, esse aquecimento do mercado de trabalho ele tende a gerar um repasse para preço de serviço, uma elevação da renda do trabalho e tende a gerar também uma resiliência da própria inflação. Acho que tem um movimento ali que a gente tem que observar aí nos próximos meses, mas é difícil ver que, esse processo sem ter uma continuidade e interrompendo um ciclo de alta ali da política monetária. Acho que não é o caso. Nos parece que o ciclo de aperto ele continua tendo continuidade aí no cenário que a gente consegue ver. No caso específico do Brasil, a gente também continua com o nosso problema inflacionário. Talvez a gente esteja passando pelo período de inflação mais alto agora, mais para o meio do ano a gente começa a ver esses números caindo, mas a verdade é que ainda vai ser uma inflação muito acima das metas que nós temos para esse ano, para o ano que vem, e especificamente para esse ano, acho que a gente está tendo um movimento interessante que uma parte grande da receita tributária do governo, tanto do governo federal quanto dos governos estaduais, está sendo beneficiada por essa inflação. E eu acho que isso tem gerado no Congresso, especificamente, uma demanda por um controle dessa inflação via redução de impostos. A gente está vendo aí com muita força um movimento para reduzir ICMS. Provavelmente a gente vai ter alguma coisa aprovada aí nessa esfera. Então, a gente teria uma redução da arrecadação, que subiu muito, ao mesmo tempo que a inflação cairia um pouco. Esse ano pode cair mais de um ponto percentual, se a gente pensar uma inflação, talvez, que na nossa projeção, sem essa medida tributária, seria um pouquinho acima de 9,3%, ela poderia passar para algum número em torno de 8%, dependendo do que for aprovado. Mas o fato é que, apesar desse alívio em cima de 2022, na nossa opinião,
assim como no ambiente externo, tem um processo estrutural mais claro do que apenas um choque de oferta, um choque gerando essa inflação. Então, esse alívio, caso venha mesmo ser aprovado, ele teria pouco impacto em cima da inflação do ano que vem, que segue ali sendo afetada justamente por uma questão estrutural. A gente está tendo um desempenho da atividade até melhor do que esperado. Assim, acho que a inflação, o crescimento desse ano nossa projeção está em 1,5%, tem um viés de alta. A gente vai ter a divulgação do PIB do primeiro TRI amanhã, então, dependendo do número que vier, a gente caberia até uma certa revisão para cima, vamos olhar o dado aberto em si, mas o fato é que tanto os dados de PIB quanto os dados de mercado de trabalho, nesse primeiro trimestre, eles têm surpreendido bem, inclusive, pela força que eles têm mostrado. Então, num ambiente inflacionário também, isso bota ali um desafio adicional para o Banco Central, que já fez um processo muito grande, uma taxa de juros que saiu de 2%, e o BC sinalizando que vai pelo menos a 13,25%, mas a gente veria, inclusive, a necessidade de uma continuidade desse processo de aperto monetário, porque a gente vai ter aí um conjunto de inércia alta, uma disseminação grande da inflação doméstica, principalmente itens que têm uma inércia grande na parte de serviços e tudo. A gente já vê variações até bastante preocupantes aí nos últimos meses. Tem um aumento de expectativas. Infelizmente, a gente perdeu o indicador Focus, que pela greve do BC não tem sido divulgado, mas a gente vê pesquisas de mercado sendo feitas e as casas revisando para cima as expectativas de inflação, não só para o ano que vem, para esse ano e para o ano que vem, mas também para 2024. Então, são sinais que deveriam incomodar a autoridade monetária e deveriam motivar uma extensão aí do ciclo de aperto monetário. Acho que isso aí é esperado, que ele continue com uma comunicação no sentido de ter graus de liberdade. Acho que não é o momento de ter convicções muito fortes, mas me parece também que, além de fazer o aperto monetário nessa próxima reunião, provavelmente de 50 pontos base, eu acho que seria bem adequado ele sinalizar que o cenário mais provável seria esse ciclo ter uma continuidade posterior. Mas, bom, tendo em vista esse cenário que eu descrevi, eu vou passar para o Pedro para comentar dos mercados e complementar também essa parte. Obrigado, Paulo. Bom, boa tarde a todos. Obrigado pela presença aqui no nosso call mensal. Vou dar continuidade aqui, falar um pouco dos mercados de juros. Eu acho que o mês de maio continuou, como o Paulo já falou, aí, debatendo intensamente todo esse cenário inflacionário e retirada de estímulos. A despeito disso, a gente percebeu aqui o comportamento dos ativos, aqui, principalmente o mercado de juros, uma certa acomodação, né? Os mercados até iniciaram o mês com movimento de abertura, mas depois tiveram um processo de fechamento de taxa considerável, né? As bolsas que sofreram muito também na primeira metade do mês, chegaram a estar caindo 10% nos Estados Unidos, tiveram um rebound muito forte e um enfraquecimento generalizado do dólar, né, ao longo do mês. Tá? Eu acho que segue um pouco esses mesmos vetores aí que a gente vem repetindo aqui há muitos meses, né, de aceleração inflacionária e retirada de estímulo, retirada, aperto de juros, redução de balanço, tudo mais. Eu acho que a grande novidade que eu acho que a gente destacaria aqui no último mês de maio foi essa temática de recessão. Acho que surgiu um fantasma de recessão, começou a pairar um pouco no mercado, e acho que é curioso como a intensidade como o mercado trouxe essa discussão à tona e como isso se refletiu no preço dos ativos. Isso acho que chama muita atenção. Acho que essas conversas começaram um pouco com a divulgação de resultado. O Duda vai comentar aí de algumas empresas varejistas nos Estados Unidos, né, que destacaram, né, quase que de maneira homogênea uma pressão de custos muito relevante,
né? Isso é uma consequente compressão nas margens, acompanhado de uma redução do volume de venda. Então, isso foi um alerta para o mercado de maneira macro, assim, né? Não se restringiu muito ao micro, então reverberou muito nas discussões macro, e o mercado ficou com esse medo de recessão. Uma coisa muito curiosa, a intensidade que isso veio, o mercado com a interpretação de que a compressão de margem do setor corporativo, né, ia se refletir numa economia mais fraca, através de menos contratações, ia desacelerar o mercado de trabalho, isso ia bater na atividade econômica e, por consequência, ia bater na inflação. E isso acabou impactando os ativos. Como eu falei aqui, o mercado de juros fechou muita taxa, a gente fica sempre medindo ali qual o juro terminal na curva de juros americana, né? Lembrando que o Fed entregou já uma alta de 25 e uma alta de 50, já trouxe o juro para 0,75, entre 0,75 e 1, e o juro terminal na curva americana veio dos highs de 3,40 para alguma coisa perto de 2,80. Então, foi um fechamento de 60 bases, grosso modo, um fechamento bem expressivo, né? Uma retirada de aperto monetário muito grande, muito em cima desse medo de uma recessão. Mas a gente não compartilha muito essa visão, tá? O mercado, acho que criou uma narrativa muito curiosa até, né? A narrativa era de que a inflação está sendo deletéria para as empresas, isso vai causar uma recessão, e a recessão vai desaquecer a atividade econômica, obviamente, isso vai bater na inflação. Então, quase como se a elevação elevada fosse a solução para o problema de inflação elevada, como se fosse uma brincadeira que a gente faz aqui, chamar esse processo de autolimpante, como se a própria inflação limpasse a inflação na economia. A gente achava uma narrativa curiosa, mas foi como o mercado encarou esse encadeamento de fatos. De novo, a gente não concorda muito, a gente ainda tem uma visão para a atividade econômica de maneira geral relativamente robusta. Obviamente, existem ventos contrários aí, ventos contra, por conta desses choques, de questões geopolíticas, da guerra, Covid-0 na China tem impacto, a China está passando por desafios enormes aí no setor imobiliário, que tem um peso enorme no PIB, então tem uma desaceleração muito forte acontecendo na China. Isso é um vento contrário, mas, de maneira geral, a gente ainda vê a atividade econômica global robusta, os Estados Unidos numa posição, como a gente vem repetindo aqui há muitos meses, uma posição bastante favorável, que ainda permite com que essa discussão de recessão, quando ela surge, ela rapidamente vai sendo jogada para frente. A gente não enxerga uma recessão no curto prazo, né, mas, de fato, a gente já está numa etapa assim, mais avançada desse processo. Então, a nossa cabeça continua parecida, tá? Só que a gente acredita que é um momento agora onde você tem um mix mais negativo, né? Porque continua um momento de mais inflação, a gente não acha que a inflação fez pico ainda, então você continua com as economias mais inflacionadas, só que com menos crescimento. Então, é uma combinação pior para ativos de risco de maneira em geral, e diferente do movimento que o mercado fez, a gente não acredita que isso vai facilitar a vida dos bancos centrais. A gente acha que isso vai tornar a vida dos bancos centrais mais difíceis, né? Mais difícil você fazer um processo de convergência de inflação num ambiente de menos atividade econômica, tá? Mas a gente acredita que essa vertente segue, e aí a gente continua perseguindo aqui posições tomadas em juros, tá? E aí, falando um pouco de Europa, acho que o quadro segue bastante complicado. A Europa sofre diretamente, de maneira mais aguda, esses choques da guerra, o choque de energia, né, por conta do gás natural que importa da Rússia, tá? Mas a parte inflacionária lá continua muito ruim. Acho que o número de inflação na Alemanha serve para exemplificar bem isso. A gente continua vendo surpresas muito fortes na zona do euro. A Alemanha, que, de novo, é aquele país que deveria trazer a média de inflação para baixo, teve uma surpresa de 60 vezes na inflação no mês de maio, né? 60 vezes é muita coisa, uma inflação mensal de mais de 1%, inflação em 12 meses está ali marginalmente abaixo de 9%, então um número muito alto, né? Isso que aquele ponto da Europa de que o termômetro não funciona tão bem. A Alemanha, por exemplo, tem preço de aluguel tabelado, né? O mercado de aluguel é diretamente correlacionado ao mercado imobiliário em ebulição, a inflação do aluguel está super contida, lá está sub 2%, se eu não me engano. É um preço tabelado, não pode ser reajustado. Então, esse termômetro está medindo a temperatura errada da economia, né? Muito provavelmente, se aluguel fosse um preço livre, a inflação na Alemanha está acima de 10% ali, ia ter cruzado os dois dígitos. Então, acho que isso fala por si só o desafio de inflação que a Europa está passando. O ECB, o Banco Central Europeu,
continua avançando de maneira lenta, mas está caminhando na direção do início aí do processo de retirada de estímulos. Tem a reunião desse Banco Central semana que vem. Muito provavelmente eles vão encerrar o programa de expansão de balanço e sinalizar uma alta de juros para a próxima reunião, para o mês de junho. É um processo que, de novo, vem lento. Eu acho que, assim como o Fed vai ser um Banco Central que, inicialmente, vai sinalizar um desejo de se aproximar do neutro, mas que, no meio do processo, vai ter que corrigir a rota e falar de um juro eventualmente contracionista, acima do neutro. O mercado ainda precifica um juro terminal muito baixo, próximo de 1,5%. A Europa ainda pratica juros negativos. Então, um quadro muito peculiar de inflação elevada e juro muito baixo, de mais um Banco Central aí que demora a reagir. Então, a Europa com um momento bastante desafiador. A gente continua com posições, então, nesses dois blocos, aí, principalmente, Estados Unidos e Europa, tá? Posições tomadas em juros, tentando capturar um pouco a continuidade desse movimento, que, na nossa opinião, ainda não chegou no seu pior momento. Né? A parte de inflação ainda não passou pelo pior momento, então a gente acredita que os bancos centrais ainda vão ter que ter um choque de realidade um pouco mais forte no seu discurso e o mercado entender que esse processo de retorno das inflações às metas ainda vai custar um pouco mais caro, vai ser um pouco mais penoso e que a economia global não vai entrar em recessão profunda a ponto de resolver inflação de maneira tão rápida como foi o que o mercado tentou ensaiar um pouco nesse mês de maio. Então, desenvolvidos, posições tomadas em juros, a gente está mantendo posições em países emergentes em algumas regiões, leste europeu, África do Sul e Brasil. Né? O leste europeu tem produzido números de inflação aí muito fortes. A gente viu, por exemplo, aqui o Banco Central da República Tcheca com projeções de inflação para 2022 agora em 15%, né? E o mercado ainda com juro terminal nesse país um patamar ainda abaixo de 7%. Então, as coisas ainda não... a gente acha que não se equilibraram muito. Na Polônia também desafio muito parecido, o juro ainda muito baixo, inflação muito elevada, então a gente continua perseguindo posições nesses países, assim como na África do Sul, como a gente tem repetido aqui, é um país que está um pouco defasado, assim, de maneira temporal, né? Está um pouco para trás ainda nesse processo de surgimento da inflação. A gente acredita que em algum momento vai aparecer mais forte, o Banco Central vai ter que reagir e os mercados vão ter que apressar um ciclo de aperto monetário mais intenso do que está atualmente precificado. E aí, falando de Brasil, a gente continua numa deterioração muito forte de inflação, como o Paulo já falou aqui. A gente identifica aqui dois temas como sendo determinantes para o comportamento do mercado de juros aqui. Um é essa questão de desoneração, né, com vistas a aliviar um pouco a inflação no curto prazo, por conta das eleições. Né? Então, tem toda essa discussão de um afrouxamento fiscal para aliviar um pouco a inflação. Né? Eu acho que isso é uma temática que tem feito bastante preço. A gente viu um movimento de queda das inflações implícitas nas NTNBs muito forte. O mercado foi atingido num momento relativamente esticado, teve um movimento de preço muito relevante de queda nas implícitas. Tá? E o outro tema é essa questão das eleições, que acho que o mercado... O tempo passou, a gente sempre repetiu aqui desde o início do ano como surgiram aquelas narrativas de que a eleição já estava fazendo preço, a gente não concordava muito, mas acho que agora está chegando um pouco mais perto, né? Já estamos aqui no mês de junho, né? A eleição daqui a poucos meses, acho que o mercado vai começar a se debruçar um pouco mais nessas pesquisas, pensar um pouco mais qual que é a agenda aí dos candidatos e acho que isso tende a fazer um pouco mais de preço. Então, acho que nesse curto prazo o mercado voltou a ficar um pouco mais preocupado com a questão de eleição e essa temática, de novo, de desoneração. Eu acho curioso que, realmente, as medidas, essa questão do ICMS é uma medida que tem um impacto muito forte, não só na arrecadação, mas também no IPCA. Né? No cenário mais otimista, muito provavelmente, a gente vai ver 150 vezes de queda de inflação, se pegar tudo nesse ano. Né? Mas a gente não acredita que vai ser essa intensidade toda por conta, né, de uma parte relevante ser em gasolina, e a gasolina o impacto não é tão direto assim. Mas acho que o que fala muito com relação a esse problema inflacionário que a gente está vivendo, eu me lembro que no mês passado a gente projetava um IPCA de 8,40 para esse ano. Passou um mês, né, tem um risco de uma medida aí com impacto de mais de 100 vezes de impacto no IPCA, a gente provavelmente vai continuar com a projeção muito parecida. Então, né, mesmo com essa
com essa desoneração toda, a gente não consegue fazer um movimento de convergência de PCA para baixo. Então, um desafio inflacionário enorme, núcleos rodando muito forte, e a gente continua identificando a curva local com uma precificação bastante otimista. A gente vê mais de 200 bases de queda na curva, né? O mercado precificando uma Selic terminal quase em 14%, mas rapidamente já tem um ciclo de queda de juros que a gente não concorda muito. Então, dados os desafios de inflação, dados os desafios fiscais, de novo, a gente não enxerga nenhuma agenda reformista do lado fiscal. Pelo contrário, a gente está vendo um governo afrouxando o fiscal na margem, então isso não vai ajudar a política monetária. A gente vê o peso todo caindo em cima do Banco Central, tá? Então a gente não acha que essas quedas que estão implícitas na curva estão coerentes com o que a gente acredita que vão ser o cenário à frente. Mas, dito isso, eu acho que o Copom, esse Copom que aconteceu no início do mês de maio, trouxe boas notícias. Acho que teve um certo reconhecimento por parte do BC da necessidade da extensão do ciclo. O Paulo já falou aqui, né? Acho que a discussão melhorou bastante. Então, o BC trouxe uma boa notícia, né, com relação ao objetivo dele tentar reancorar com essa questão de extensão de ciclo. Então, provavelmente, a gente vai ver no Copom daqui a 2 semanas uma extensão do ciclo, né? O Banco Central deve entregar mais uma alta de 50 bases e provavelmente estender para frente esse ciclo, porque, de novo, os desafios são enormes. Então, estamos mantendo posições tomadas em juros aqui no Brasil. A gente acredita que esse capítulo ainda não chegou ao fim, né? Apesar da gente ver diversos formadores de opinião, né, tentando identificar o momento do final do ciclo de juros, mas a gente ainda acredita que ainda tem uma etapa aí de capitulação que ainda não aconteceu, com o mercado refletindo ainda os verdadeiros riscos que a gente tem aqui, que são, de novo, muito elevados. Tá? Então, posições tomadas em juros seguem no nosso portfólio, tanto no bloco desenvolvido quanto nos países emergentes. Tá? Então, vamos dar sequência com o Fernando Chibante para a gente falar de moedas. Vamos lá, obrigado, Pedro. Boa tarde a todos. Bom, acho que o Pedro fez um bom resumo aí. Acho que o mês acabou basicamente sendo um mês dividido, né, em 2 partes aí, bem diferentes. A gente já vem comentando há algum tempo, né, essa percepção, né, que vem ocorrendo mais recentemente, né? Então, uma preocupação maior com a inflação no começo do mês. Acho que até de maneira mais aguda o mercado acabou sentindo um pouco isso, né? O Banco Central acabou fazendo até um leilão aqui de swap, né, no comecinho do mês, de venda de dólar de 1 bi. Então, acho que isso mostrou um pouco a preocupação, né? Acho que ilustra também a preocupação no começo do mês de maio. E logo depois teve uma virada, né, bastante forte, aí, como o Pedro comentou, né? A narrativa deu uma mudada em relação à preocupação maior com uma possível recessão mais forte lá fora. Então, acho que acabou tendo um mercado tendo operando em 2 etapas aí. A gente já tinha comentado no mês passado sobre essa preocupação, né? Esse dilema aí, e como isso poderia gerar essas mudanças súbitas aí nas narrativas. A impressão que dá é que a gente vai viver mais algumas semanas aí, algum tempo aí com essas mudanças súbitas aí, até que fique um pouco mais claro a postura a ser adotada aí pelos principais bancos centrais. Então, assim, acho que, de maneira mais resumida, a nossa visão é que, no final das contas, vai ficar mais perceptível, né, que a inflação é um problema mais nítido, né, do que esse medo aí de recessão, e os B6 em maior ou menor intensidade vão ter que reagir a isso, como já é o caso de alguns. A gente acha que, nesse cenário, o Fed vai acabar sendo um banco central na margem, aí eu acho que relativamente mais duro, né, que em tese não deveria piscar, e que esse cenário vai acabar sendo provavelmente, né, como a gente já vem repetindo já há algum tempo aqui, mais altista para o dólar de uma maneira geral. E aí, em termos de posição, a gente segue expressando essa nossa visão com uma posição comprada no dólar contra algumas moedas. Acho que o real, a gente voltou a montar uma posição short no real e comprado em dólar. Acho que, como já foi comentado aqui, pelos desafios, não só pelo tema do dólar forte, mas também pelos desafios fiscais, de inflação e também com a proximidade da eleição. Mas a gente tenta sempre, né, mitigar o carrego, que é bastante punitivo, então a gente tem tentado expressar isso aí via opção, tá? Para tentar mitigar esse carrego.
A outra moeda que a gente já comentou aqui no mês passado, que a gente colocou também no book, no lado short, é a moeda da Índia. Aí eu acho que pelo carrego baixo, tem uma dependência muito alta de algumas commodities, né? Acho que em especial o petróleo, e tem a questão também do geopolítico, pela proximidade, pelo alinhamento com a Rússia, e eventualmente está sujeita a alguma pode estar sujeita no futuro a alguma sanção também por pegando carona aí na Rússia. E outra posição que a gente já vem carregando há algum tempo é um short no euro contra o dólar. Acho que essa dicotomia aí entre crescimento, né, entre recessão e inflação, acho que na Europa, como o Pedro disse, já ela é até mais acentuada pela proximidade aí, né, do choque aí da confusão na Rússia com a Ucrânia. Então, por essa razão, a gente acha que o BC vai ser um pouco mais vai ficar um pouco mais pressionado aí, provavelmente vai vacilar um pouco mais. Então, provavelmente vai demorar um pouco mais em reagir. Eu acho que na margem acaba que isso aí vai acabar beneficiando o dólar. E uma outra posição que a gente gosta de carregar aí na outra ponta é o ien, na verdade, o long no ien contra o dólar. Eu acho que tem uma função interessante aqui. Eu acho que nesse cenário onde você tem essas mudanças de narrativa, né, com essa entrada de preocupação com recessão, nos níveis atuais aí do ien, ele sempre tem uma correlação muito alta, né, com ativos de risco. Então, com as bolsas sentindo, as bolsas globais, quando começam a sentir, a ter essa saída de fluxo e preocupação maior com o crescimento, acaba tendo uma valorização do ien, né? Você tem uma repatriação aí dos ativos dos japoneses fora, né, para os investidores japoneses de volta para casa. Então, a gente está tentando se apropriar um pouco dessa correlação e tentar compor um pouco, dar uma maximizada aqui no book. Então, na outra ponta, a gente tem uma posição comprada no ien contra o dólar. Tá? Acho que basicamente é isso aqui na parte de moedas. Eu passo agora para o Duda para fazer as considerações aí sobre bolsa. Obrigado, Fernando. Aqui é o Duda, o gestor do portfólio dos fundos multimercados e ações e o gestor de ações. É um prazer estar falando com vocês aí mais um mês, com todos os nossos clientes. Queria agradecer a confiança. O mês aí foi marcado, como o Chibante e o Pedrux comentaram, com bastante volatilidade, talvez 2 fases no mês, mas em ações, começando pelo tema global, a gente já começou com mais um mês de realização nos mercados globais, chamando atenção aí, principalmente no mercado americano, que a gente acha que é um mercado alfa, que a gente tem perseguido fazer posições para gerar alfa, não necessariamente positiva das posições. A gente começou até o mês marginalmente vendido lá fora, mas terminou o mês até com a realização marginalmente comprado, mas bem com temas específicos. Só que alguns temas, efetivamente, algumas empresas síntese, algumas empresas maiores que compõem os índices, a gente normalmente protege com os índices otimizados, tiveram uma realização bastante forte, a gente aproveitou para cobrir um pouco essa posição. Mas aqui dentro, no Brasil, você teve mais um mês de valorização, a bolsa que subiu mais 3%. Foi muito pelo comportamento de temas que a gente tem perseguido, que são commodities e bancos. Continua sendo o principal tema global, como foi enfatizado pelo Pedro Drux, que é uma inflação alta, consequentemente juros mais altos. Como o Pedro até chamou a atenção, que eu iria comentar, você teve alguns warnings de empresas síntese, por exemplo, dos Estados Unidos, de varejo, de queda de receita, queda de resultados, e aí gerou um medo maior de recessão ou estagflação, né? Uma inflação sem crescimento nos Estados Unidos. A gente ainda acha improvável uma recessão, tecnicamente falando, 2 trimestres seguidos esse ano, se houver um pouco mais para frente, mas a inflação continua bastante presente. Então, como o Pedro comentou, a gente tem buscado posições grandes na posição macro, assim, sempre procurando expandir. Normalmente, a Alcan, para gerar alfa, procura ter mais de 50% das posições em ações, mas isso não tem sido necessariamente isso esse ano, porque o principal tema é macro. Tá? Só que a boa notícia é que,
como eu falei, o mercado americano cobriu algumas empresas síntese, a gente preferiu neutralizar. E aqui no Brasil também gerou oportunidades muito interessantes relativas. A gente expandiu o risco aqui no Brasil, tanto em exposição bruta, né, protegida, a gente tem procurado estar mais protegido, quanto em exposição líquida, porque os temas que nós estamos comprados são mais defensivos, ou alguns temas têm até uma correlação negativa com o mercado como um todo. Então, a gente expandiu, estamos em níveis de padrão histórico de volatilidade, apesar da volatilidade do mercado em si estar muito alta, né? Então, teoricamente, os nossos ganhos esperados deveriam ser acima da média. Bom, vamos lá, os temas lá fora, né? O principal tema é commodity. A gente tem perseguido há bastante tempo o tema de energia. A gente, como o Ocan quer dizer, a gente se restringiu mais ainda ao simples e essencial, que é o tema do petróleo. A gente estava perseguindo, durante o mês, alguma coisa em urânio, estivemos perseguindo alguma coisa em alumínio, mas o que nos chamou a atenção no tema do petróleo foi mais continuidade na guerra da Ucrânia e restrições de oferta e uma queda periclitante aí dos níveis de estoque globais, né? Entrando numa temporada de alto consumo de combustível, principalmente aí o verão americano, e risco de disrupção por causa de furacões ou ciclones em grande parte produtora também nos Estados Unidos. Então, o preço da commodity é sempre ditado pelo estoque marginal, o estoque marginal estando muito baixo, realmente nos chama atenção, e ainda abrindo mais, principalmente no curto prazo, o prêmio para gás natural na Europa e também nos Estados Unidos, e principalmente no diesel, e uma escassez já de diesel em algumas regiões e aumentando o risco de desabastecimento, né? Hoje, o debate já tem sido bem mais sobre o risco de desabastecimento de diesel do que diretamente o preço do diesel, né? Aonde nós nos posicionamos? Nós posicionamos principalmente, aumentamos a posição comprada em petróleo, aumentamos as posições compradas em empresas de petróleo, onde a gente prefere principalmente as americanas, que são mais integradas, estão com menos intervenção governamental e estão com mais expansão de produção. Nas fornecedoras de petróleo, que é um grande incentivo para aumento de produção agora, eu acho que você vai ter no horizonte de médio prazo também bastante investimento, e a gente gosta também do tema das refinarias, tá? Então, esse seria o principal tema de commodities lá fora. Outro tema que a gente explorou muito no mês foi o tema financeiro. A gente teve comprado em bancos de investimento, ainda estamos nos Estados Unidos, alguns bancos de investimento com alto retorno, boa gestão, tiveram até abaixo de book, né, abaixo do seu patrimônio, recomprando forte suas ações. Então, acho que isso representa uma proteção para o case. E estamos vendidos também no setor financeiro em bancos ainda não rentáveis, em bancos de investimento, em plataformas de investimentos com múltiplos mais altos. Acho que os desafios são grandes. Como eu falei, ainda não é nosso cenário, que a gente chama de cauda larga, de um risco maior, de uma descontinuidade muito grande no crescimento, que seria uma recessão a curto prazo, que poderia afetar fortemente o balanço dos bancos, né? Então, seria um setor que, globalmente, principalmente nos Estados Unidos, deveria continuar bem. Na Europa, ele é bem mais arriscado, porque a gente acha mais provável uma recessão e as condições de balanço de alguns países e de alguns bancos são muito mais frágeis. O outro tema que a gente persegue é tecnologia. Nesse nós estamos vendidos, apesar da gente gostar de estudar constantemente o setor. A gente explorou temas relativos na China, em que continua uma volatilidade muito grande, a gente tem operado totalmente protegido, e nos Estados Unidos a gente ainda está vendido em algumas empresas que não têm lucro ou têm múltiplo muito alto, e a gente acha que vão sofrer alguns tipos de desaceleração que não estão precificados no mercado. Lá fora também a gente é preocupado com empresas de setor de consumo, e aí a gente fez uma venda de algumas empresas de consumo que têm um múltiplo bastante alto, que estão dando já também warning, aviso de resultados mais baixos,
tanto em receita quanto em lucro, sofrendo uma desaceleração mais forte e, principalmente, sofrendo uma inflação de custos mais altos. E a gente acredita que nós estamos mais protegidos nessa venda, porque elas sofreram pouco nessa realização do mercado, porque é um setor visto como mais defensivo, porque são marcas bastante fortes, mas mesmo essas marcas estão sofrendo agora. O tema para o Brasil são os mesmos temas. Dentro de commodities, a gente tem perseguido energia, tanto em empresas estatais quanto em empresas privadas, né? A empresa estatais, claro, se destaca a Petrobras, que teve muita discussão, teve uma valorização, mais um pagamento de um dividendo extraordinário, e mais uma discussão sobre preço, que isso continua. Nós tentamos aqui, né, não nos atermos à eleição, porque é um fator não gerenciável, né? O Ocan fala também sobre você não tentar nesses fatores gerenciáveis. O que a gente tem tentado operar é se aproveitar da volatilidade dos preços nessas estatais, que no Brasil também estão com preços bastante atrativos, e trabalhar com uma margem de segurança bastante grande. Tá? Nós continuamos com uma visão aí que a eleição está bem apertada e até no mês, talvez o gap tenha aberto um pouco, tenha gerado preocupação, mas a gente tem operado as empresas um pouco sem tentar fazer uma aposta em candidato A ou candidato B, trabalhar mais com uma margem de segurança grande. Além disso, a gente está comprado em NRs longos, os prédios dos Estados Unidos continuam bastante favoráveis, então a gente persegue essa posição há bastante tempo. E a gente fez alterações um pouco, a gente protegeu mais, a gente tem algumas posições em proteínas animais, a gente espera uma queda de margens, principalmente nos Estados Unidos, então a gente está trabalhando com essas posições mais protegidas nesse setor. Tá? Esses seriam os principais 3 temas que a gente está perseguindo. Em commodities, particularmente para o Brasil, você tem mais uma boa notícia, que é a China se recuperando do Covid, então tem sustentado os preços de minério de ferro. Nós que já tivemos vendidos no minério de ferro, recompramos completamente a posição e estamos zerados um pouco em companhias de minério. O outro tema, que é de bancos, que é o mesmo tema lá de fora, com a vantagem aqui dos juros ser mais altos, os bancos relativamente se beneficiar em relação aos outros setores. A gente está comprado tanto em bancos tradicionais, mas muito encaixados, com retornos acima de 20%, que a gente acha que podem ter crescimento de lucro de 2 dígitos esse ano. Estamos comprando também bancos de investimento, que têm verticais de crescimento, tanto no digital quanto no próprio varejo. Tá? Então, continuamos acreditando bastante valor nisso. E estamos protegidos um pouco no setor financeiro não bancário. A gente acredita que está com um desafio grande, o mercado de capitais não deve se expandir esse ano e não devem ter crescimento de lucro. Tá? Também vemos oportunidades no setor elétrico, e do setor bancário também, estatais estão baratas, a gente também procura estar presente. No setor elétrico também a gente vê oportunidades, a gente reduziu um pouco a posição aguardando a pulverização de ações da Eletrobras, que nós acreditamos que podem gerar uma boa oportunidade de compra. Nós continuamos com uma parcela bastante líquida para nos beneficiarmos e uma gestão ativa bastante grande para nos beneficiarmos dessa volatilidade do mercado e oportunidades maiores. Mas a gente continua posicionado, a gente diminuiu, mas a gente continua posicionado em empresas muito encaixadas, com uma gestão boa, com alto retorno, consolidadoras, mas, como eu falei também, nós acreditamos que também tem uma oportunidade em Eletrobras, onde nós já estamos posicionados. Também, no Brasil, parte da proteção é feita no setor de consumo, e aí, no Brasil, é mais grave pelo nível de juros mais altos, e como o Pedro falou, nós acreditamos que os juros nos Estados Unidos e no Brasil, por exemplo, serão mais altos por mais tempo. Então, o setor de consumo aqui, várias empresas que não geram caixa passarão por dificuldade bastante grande. Então, no geral, salvo algumas exceções, como locação de veículos, como algumas empresas de vestuário, nós também estamos protegidos no setor de consumo. O setor de educação também tem tido dificuldade, mas gera caixa. O setor de aviação
sofrendo com o preço de combustíveis, setor de bens de capital, em geral, também sensível a juros mais altos. Então, tem sido setores que a gente tem feito as proteções um pouco do mercado, mas nós não estamos no Brasil completamente protegidos na carteira, porque estamos também visualizando assim boas oportunidades, alguns ativos também com a realização do mercado. A gente acha que tem uma assimetria mais para o positivo, são preços realmente que caíram bastante, então também a gente diminuiu um pouco a proteção aqui no Brasil e diminuiu um pouco a proteção lá fora. É relevante falar que o mercado está muito dinâmico, muito fluido. Essa proteção a gente pode vir a fazer com continuidade de deterioração macro que a gente está vendo, continuidade de números de inflação mais altos, como a gente viu de novo nos Estados Unidos e no Brasil, onde temos concentrado a maioria das posições de ações, mas acho que essa oportunidade veio também. Eu acho que maio também um mês sazonalmente bastante frágil para o mercado, também ajudou um pouco isso. A gente acha que gerou algumas oportunidades de compra, mas a gente sempre vai estar trabalhando com algum tipo de proteção, quanto mais nesse mercado bastante volátil. Então, acho que a gente está, como eu falei, né, aqui é sempre um jogo de você ter o retorno ajustado ao risco. A gente levou o risco até mais para níveis de padrão histórico, apesar da volatilidade maior. Então, isso deveria, principalmente em ações, a gente ter expectativas de retornos acima da média. Então, a gente está otimista para gerar alguns retornos pelas assimetrias geradas. Então, com isso, eu encerro aqui um pouco a minha participação. Passo para a Isabel, se tem alguma pergunta ou algum ponto extra. Oi, Duda, a gente tem uma pergunta aqui que eu vou fazer para você agora e se você puder responder ao vivo seria bacana. Preferem empresas de petróleo nos Estados Unidos mais do que no Brasil, mesmo com o Fed aumentando os juros lá? Essa inflação mais duradoura, global, americana, não deve ser ruim para a Bolsa Americana? Tá. Essa inflação global, sem dúvida, a gente não é só a inflação global, né? A inflação global que acarreta juros maiores e ainda uma desaceleração. Então, a gente está mais cauteloso. Só que o setor de energia tem tido um comportamento até inversamente proporcional ao da Bolsa como um todo. De novo, né, apesar da realização da Bolsa no mês que eu comentei aqui, o setor de energia subiu. E, na verdade, subiu porque os fundamentos melhoraram, tá? Qual é o grande risco? O grande risco é você ter uma desaceleração global tão forte que eu acho que fará as commodities caírem. E, historicamente, estatisticamente, inclusive, derrubam fortemente os setores que mais caem no setor de energia. Esse não é o nosso cenário, mas nada é trivial, né? A gente tem que acompanhar continuamente. Bom, então, dito isso, a gente gosta... a gente está com, dadas as oportunidades no Brasil, que a gente tem um ciclo de competência muito grande, eu já vinha comentando isso, a gente normalmente tem mais de 50% das posições de ações fora do Brasil. Hoje nós estamos com mais de 50% no Brasil. E aí a gente está algo indiferente, com posições do mesmo tamanho em posições de empresas americanas, como eu falei, dos temas que eu falei, como aqui no Brasil, por exemplo, como a Petrobras. O ponto a Petrobras, eu diria que é a empresa mais barata do Brasil atualmente, né, pagando um dividendo de mais de 10% nos últimos praticamente 3 trimestres aí, ou seja, isso significa mais de 40% no ano. Então, isso, eu com 30 anos de mercado, raramente vi momentos como esse. Eu acho que, com toda a deterioração macro, desafio do Brasil, eu, sinceramente, já vi coisas muito piores do ponto de vista de risco. Só que aqui nós temos que fazer uma gestão de risco e performar em qualquer cenário. Então, qualquer empresa, em qualquer momento, tem cenários também que você possa destruir valor, né? Mesmo numa empresa deep value com valor muito grande como a Petrobras, quanto mais se tratando de uma empresa estatal. Então, a gente prefere diversificar, prefere equilibrar o portfólio. Então, hoje a gente tem praticamente no Brasil, não é só a Petrobras, a gente tem outras empresas do mesmo tamanho das empresas lá fora. E eu diria que lá fora a gente está tendo, e acho que continuamos percebendo essa tendência,
uma outperformance das empresas de commodities, que é algo assim, que é um movimento quase secular, um movimento que a gente não via há mais de uma década. Na verdade, é uma reversão de um movimento que a gente acredita que está nos primeiros ciclos, por isso que o movimento está tão agudo. E aqui no Brasil, ele é um tema que chama muito atenção pelo valuation, mas, felizmente, como aqui não está uma realização tão forte, não está um bear market como está lá fora, a performance desse setor talvez não seja tão forte, mas no equilíbrio de portfólio faz todo sentido. Duda, tem mais uma pergunta aqui. Cenário de Lula liderando favorece empresas de educação com tendência de reforço no FIES e empresas ESG, com pauta ambiental sendo protagonista. Tá. Como eu falei, a gente tenta não vincular muito a candidato A ou B vencer a eleição e ter exatamente uma opinião. Mas, sem dúvida, um dos pontos que o governo do PT sempre defendeu, e eu acho que Lula defenderá, é o financiamento, não só para a educação, como vários setores. O nosso nível fiscal, que, como o Pedro falou, que é extremamente preocupante, e as nossas regras fiscais, mesmo que se abandone o teto dos gastos, mas você vai procurar algum tipo de âncora fiscal, sem ela você não terá credibilidade do mercado e não vai conseguir espaço para fazer investimentos, sem dúvida você vai ter algum tipo de incentivo ao setor de educação que deve favorecer. Nós somos guiados muito mais pelas mudanças micro do setor, que foi uma mudança que eu acho que foi um downgrade, né? Uma piora, que foi a mudança presencial, principalmente, para uma mudança para o ensino digital. Eu acho que isso foi um marco, principalmente para as pessoas que trabalham, para as pessoas que procuravam fazer isso. Então, efetivamente, foi uma mudança de hábito de consumo e, na verdade, o ticket que se paga num digital comparado a um presencial tem sido em torno de 20%, 25%. Então, realmente, as empresas perderam uma parte relevante da sua receita e estão continuando a conseguir um ensino de mínima qualidade, que eu acho que é o desejo do governo. Então, acho que tem um aspecto de mudança que não vai voltar aos níveis do setor de educação que foi no passado. A gente tem se guiado bem mais com isso, apesar que eu acredito que algum tipo de financiamento, sem dúvida, vai aumentar. Tá ótimo, Duda, obrigada. Tem um tempinho aqui para fazer uma última pergunta, eu vou pedir ao Paulo para ajudar a gente, vou fazer aqui ao vivo também. Vocês comentaram de revisão para cima do PIB com o resultado do primeiro trimestre. Os dados de mercado de trabalho também podem sustentar novas revisões positivas ou o segundo semestre será negativo? Excelente pergunta. O que a gente vê dos dados de mercado de trabalho realmente sugerem uma continuidade de um desempenho bom no segundo trimestre. E eu acho que isso está sendo confirmado por indicadores de confiança que foram divulgados recentemente, que já pegam, inclusive, o mês de maio. São talvez os indicadores mais atualizados que a gente consegue ter. Então, eu acho que o quadro, de forma geral, é de um primeiro semestre muito bom. Agora, a gente tem que lembrar também que, desde o último trimestre do ano passado, o Banco Central ele entrou numa taxa contracionista, uma taxa de juros contracionista. Então, o nosso cenário base seria o segundo semestre, tem realmente um crescimento negativo em função do efeito dessa política monetária em cima da atividade. Verdade seja dita, os dados do primeiro trimestre surpreenderam bastante. Acho que não eram para ter sido tão fortes, dado que já teve de ajuste. Então, mesmo com essa visão da política monetária contracionista, o nosso viés para a atividade continua sendo de revisão para cima, sim. Acho que a gente vai ter que avaliar até que ponto que os dados estão agindo de acordo com os nossos modelos ou a gente teve alguma mudança mais estrutural
da economia, seja por uma política fiscal que tem sido menos contracionista, está entrando num terreno mais estimulativo, quando a gente vê políticas de distribuição de renda e coisas do tipo, isso acaba tendo um impacto grande em cima de consumo, ou por algum outro motivo, mas eu acho que o cenário base visto de hoje seria esse: o primeiro tri muito forte, o segundo tri ainda bom, e aí no segundo semestre a economia entrando num ritmo mais de contração. Ok, pessoal, obrigada a todos mais uma vez pela presença. Duda, se você quiser falar mais alguma coisa, por favor. Não, acho que eu queria de novo agradecer a todos. Eu acho que a gente continua perseguindo os mesmos temas. A volatilidade do mercado exige uma gestão ativa, mas acho que a gente está extremamente líquido. Queria tranquilizar a todos. Eu acho, inclusive, que os próximos capítulos estão convergindo para o nosso cenário, então a gente continua animado para gerar resultado. O tema, eu diria que como o tema de inflação e o tema de juros continua sendo um tema preponderante, a gente deve manter posições macro como as maiores do portfólio, nos multimercados, mas a novidade é que a gente tem conseguido expandir essa parte de risco de equities aí para, teoricamente, ter ganhos acima da média. E a nossa capacidade de adaptação ao mercado, de operar commodities, operar estatais, nossa tecnologia, as nossas análises quant, também tem feito a gente performar bem. Mais um mês que os fundos de ações aí performaram acima da média do mercado, com menos volatilidade. Então, também significa uma diversificação. Acho que todos os nossos fundos continuam com uma correlação baixa com os fundos do mercado, que também é um ativo adicional, sem dúvida, para os clientes. Então, eu queria mais uma vez agradecer. Acho que são tempos desafiadores. Assim, nosso call não é otimista, vamos dizer que tudo vai melhorar. Também seria poliana com os desafios que tem lá fora. Mas eu fico otimista, assim, dada a experiência que todos temos aqui, que nós estamos conseguindo gerar valor nesse cenário, gerando alfa, e acho que os capítulos seguintes são uma tendência mais forte, a gente pode gerar valor ainda maior. Seria basicamente isso. Ok, obrigada a todos, uma boa tarde. Obrigado a todos. Boa tarde. Pessoal, obrigado.